Salve, gente, Coutinho do Golecast mais uma vez aqui com vocês. Daqui um pouco mais vou apresentar nosso convidado. Hoje o papo vai ser bem legal sobre política e geopolítica. Até daqui um pouquinho, mas primeiro vamos para a vinheta, né, Bill? Fechou, Bill? Então voltamos aqui hoje mais uma vez para mais um gole, mas antes a gente vai falar dos patrocinadores. Vamos botar o videozinho aí, Bill? O videozinho do Bronze da Rê para as mulheres e os homens que já querem chegar na praia bronzeados ou bronzeadas. Chamem as meninas lá do O Bronze da Rê no Instagram, que agora tem iluminador também, que é o lançamento das meninas lá. Fechou, Bill? E também botou outro, Bill, construtora inovadora, são especialistas em pré-moldados de concreto. Quer construir a tua empresa, o teu prédio? Chama a rapaziada lá no Instagram também, construtora inovadora. Feito, Bill? Então vamos embora. Hoje, para mais um gole, a gente está aqui então com o Alexandre Rosa, professor de geografia, mais um monte de coisa. Primeiro, obrigado, Alexandre, por estar aqui com a gente. É um prazer, o Márcio Chagas, quem te indicou, falou, esse cara é fera para ir trocar uma ideia com vocês. Então, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Tu sabe que o nosso episódio vai pro ar hoje, né? É hoje, pô. Eu fico muito honrado pela indicação do Márcio, para que a gente possa conversar um pouco sobre tudo isso que a geografia faz, né? Que a geografia é e o quão importante é para a nossa sociedade e para a nossa vida como um todo. Perfeito, legal, cara. Então, assim, a primeira coisa que a gente sempre faz, Alexandre, é pedir que o nosso convidado faça uma autoapresentação, porque ninguém melhor que ele mesmo para fazer sua apresentação, visto que o conhecimento que a gente tem normalmente é sempre mais supérfluo sobre o nosso convidado. Então, fica à vontade. Qual câmera, Bill? Na 6. Na 6 aí, fala com a galera e te apresenta. Então, eu sou Alexandre Rosa, eu sou professor de geografia. E há 26 anos eu estou nessa labuta de trocar com os alunos, de trocar com os amigos sobre essa ciência que é tão importante e que está no nosso dia a dia. Como eu estava falando antes aqui, a geografia ela está em tudo por tudo. Qualquer coisa que tu pensar é geografia. E isso é o que torna o trabalho do professor de geografia ou mesmo do geógrafo tão interessante no dia a dia, né? Que legal. Por que geografia? Alexandre. Então, eu tinha algumas questões assim que envolviam... Eu sempre fui contrário à escala 6:1. E aí eu pensava, não, eu tenho que ir para um trabalho que me permita ter o sábado e o domingo. Tô falando aí dos anos 80, onde basicamente 36%, eu acho, do PIB do Brasil era indústria. Então as pessoas trabalhavam de segunda a sexta e na sexta saíam 5 da tarde, alguma coisa assim. Os meus pais, meus avós, meus tios, eles tinham comércio, eles tinham lojas de sapato. E eles trabalhavam de segunda a sábado, porque sábado era o grande dia de vender. Porque as pessoas trabalhavam de segunda a sexta e no sábado eles iam vender. Era aquela época que o mercado não abria domingo. Então, sábado era hiper movimentado tudo. Era a época de fazer rancho. A inflação era altíssima. Então, as pessoas faziam um rancho com 2, 3 carrinhos e tal no sábado. E na minha casa, na minha família, a gente nunca comemorou Natal de noite. Porque as lojas ficavam abertas até as 9 da noite, 10 da noite, para pegar aqueles últimos. Eram lojas de rua, não era essa loja de shopping. E aí eu, trabalhando naquilo, eu pensava, meu Deus, eu não posso fazer isso para o resto da minha vida. E aí eu pensei, nossa, geografia, dar aula. Tá. Aí eu tive a minha primeira namorada, que é mãe do meu filho, e os pais dela, o pai era bancário, a mãe era professora, e eles tinham todo esse rolê de
Natal de noite, legal. Eles tinham essas comemorações que a gente, e não é porque a gente não queria estar enquanto família, mas é porque às vezes tinha que ficar até as 9, 10 da noite num sábado com a loja aberta. Então, e aí, das possibilidades, aí surgiu a geografia e me apaixonei. Também um pouco porque no ensino médio eu fiz técnico em agropecuária. Naquela época ainda a gente tinha, então sempre gostei dessa ideia, apesar de ser urbano, ter a questão do campo, né? E aí eu fui vendo que geografia era o que juntava todas essas coisas. Eu sempre fui muito ligado e muito questionador. Uma das primeiras brigas que eu tive com uma professora, sei lá, na quinta série, na época sexta série, discuti porque ela deu informação sobre uma capital de um país e eu lá pequeno já disse, não, mas não é essa e tal. E aí foi indo e quando vi, estou fazendo geografia e já faz 26 anos. Que legal, cara. Dá para dizer objetivamente o que estuda a geografia, Alexandre? Então, a geografia é... inclusive essa pergunta, né? Qual o objeto de estudo da geografia? Se tu pensar na medicina, qual é o objeto de estudo da medicina? As patologias e o corpo humano. Qual é o objeto da biologia? A vida. Qual é o objeto da geografia? Quando a gente fala do objeto da geografia é todo e qualquer lugar natural que tenha formação e transformação de sociedade. Isso é geografia. Então, assim, o exemplo mais clássico é não existe geografia da Lua. Aí fica meio... mas é que geo é terra, grafia, estudo... Mas não teria uma moongrafia, porque na lógica da geografia, a Lua não tem formação e transformação de sociedade. Mas aqui, quando a gente está estudando geografia, tu já deve ter estudado fases da Lua. Sim. E não só para cortar o cabelo, eu espero, né? Porque tinha uma época que a galera cortava na lua cheia, na lua crescente. Sim. Mas tu estudou fases da lua, ou movimentos da lua, porque a lua tem interação gravitacional com a Terra e modifica as marés. E se modifica as marés, a gente mexe na economia. Tem lugares que só podem sair para pescar quando a maré está alta, quando a maré está baixa, quando tem particularidades. Então, por isso a gente estuda uma coisa que, em tese, não tem sociedade, mas porque influencia aqui na nossa sociedade. E se a gente pensar assim, geografia tem em todos os lugares. Entrando aqui no teu prédio, eu fiquei pensando, nossa, é um prédio muito legal, numa avenida importante da capital, e a gente tem aqui construção civil. Construção civil está dentro ali do setor secundário da economia junto com a indústria e é o mais democrático dos setores, porque a gente vai ver que vai empregar gente de todos os níveis. Aí falando na ideia de conhecimento formal, né? A construção civil emprega gente que começou carregando cimento e só pode carregar tijolo, só tem uma condição, infelizmente, uma condição de só vender força de trabalho braçal, até o engenheiro mais graduado que fez um novo cálculo estrutural, que conseguiu poupar recurso para construir esse prédio. E aí a gente vai entrando, vou entrando no prédio, vou vendo outras coisas, vou vendo, como eu tinha falado, a segurança, daí pensando, nossa, tem 2 porteiros num prédio. Se a gente não vivesse num mundo tão violento, talvez a gente não precisasse de 2 porteiros num prédio. Então, tudo vai acontecendo dentro da geografia e eu acho que a geografia estuda tudo isso. Legal. As relações econômicas, as relações sociais, nesse espaço que a gente vai chamar de espaço geográfico. Legal. Então, essa é a linha da geografia, né? Ô Alexandre, antes aqui fora do ar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E tu dissesse que se tem 2 porteiros é porque possivelmente a violência é maior. E, de certa forma, a violência aumenta o PIB, porque está dando um salário para um a mais. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar enquanto sociedade, que é assim, às vezes a gente vê lá um país, pensa um país que tu quer morar. Aí, sei lá, Finlândia, Estados Unidos, sei lá, Espanha. Aí tu diz, nossa, como o PIB desse país é bom.
Mas a gente tem que pensar que, às vezes, só o número PIB alto não significa que é um país bom. A gente tem que ver desigualdade, a gente tem que ver concentração. Tem até um índice, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Basicamente, ele mede ali o I de escola, que é a educação, o D de dinheiro, quanto dinheiro tem, e o H de idade, com a expectativa de vida e tal. Só que tudo isso é média. Sim. É a média da educação, é a média do PIB per capita e é a média aí da expectativa de vida. Se a gente pensar num país tão grande quanto o Brasil, eu vou te dizer, o IDH do Brasil é 0,72. 0 é muito ruim, 1 é excelente. Tá. Nossa, é 0,72. Tá bem, estamos mais perto do 1. Só que isso é a média do Brasil. A gente aqui mesmo, dentro de Porto Alegre, vai estar em lugares num raio de 10 quilômetros, que deve ter IDH 0,5 e outro que tem IDH quase 0,98. Sim. Entende? Então, a média sempre tem um problema aí, né? Sim. E quando a gente fala de PIB, a gente tem que ver todas essas coisas. Aí o que a gente estava falando, aí a gente estava brincando com a garrafa d'água, né? Quando eu cheguei aqui, Coutinho muito bem me ofereceu, quer uma água? Eu disse, quero. E ele pegou uma garrafinha d'água e me trouxe uma garrafinha d'água. Aí por que ele não pegou da torneira um copo d'água? Ele não pegou da torneira porque a água da torneira não é tão boa. Pelo fato da água da torneira não ser tão boa, surge um mercado de água. Que antes, quando a água era boa, não tinha garrafinha de água. Sim. Ou seja, eu poluí a água, criei um novo negócio, aumentei o PIB. Aumentei o PIB, o país ficou melhor? Não, né? A água está poluída. Perfeito. Mas eu gero mais emprego, eu gero mais renda em cima da poluição. E quando eu estava falando dos porteiros, né? Tem a ver com aquela lógica assim, a classe média, eu, tu, enfim, a gente sempre paga para não se incomodar. Então vamos lá. A segurança está ruim. Eu vou morar num condomínio que tem cerca elétrica e câmeras e, sei lá, onde eu moro, identificação do rosto para entrar. A gente não vai para a rua para protestar, para ter mais segurança. A gente paga para não se incomodar. A saúde é ruim, SUS é ruim, a gente paga um plano de saúde. Perfeito. Enquanto a gente tiver dinheiro para ir pagando, a gente vai pagando e não se dá conta de quantas horas de vida nós estamos gastando para pagar isso que talvez com um governo melhor a gente pudesse resolver de outra maneira. Perfeito. Então, sempre que eu penso, olha lá que legal, aumentou o PIB 3%. Tá, mas para onde foi esse dinheiro? Exato. Por que aumentou o PIB? Foi porque nós estávamos fazendo coisas legais ou porque a gente estava poluindo mais? Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar, né? Perfeito. Então, assim, o aumento do PIB, por si só, não quer dizer que aquela sociedade específica está indo para um rumo melhor. Não, até, não sei se todo mundo está familiarizado, eu acredito que sim, né? PIB é Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que foi produzido naquele território, que pode ser o país, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, num determinado tempo. E é isso. Se eu aumentei a violência e agora, em vez de ter um porteiro, eu tenho que ter 2, isso vai aumentar o PIB. Sim. Eu tive que comprar mais arame farpado, isso vai aumentar o PIB. Sim. Então, por que aumentou o PIB? A gente tem sempre que pensar sobre isso, né? E se a gente dissesse aqui, lá vem as minhas curiosidades, agora é uma aula, precisa, né? O PIB tem que estar relacionado ao IDH, então. Seria interessante? Se cresceu o PIB, cresceu o IDH, o caminho, em tese, seria o melhor. Tem um outro índice que é interessante da gente colocar em pauta, que chama Índice de Gini. Gini não é uma sigla, né? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Gini é um matemático lá, italiano, que criou uma metodologia para usar justamente nisso. Que é, o IDH ele é de 0 a 1. 0 ele é muito ruim, 1 ele é excelente. Não tem nenhum país 1, não tem nenhum país 0. Que
Sim. Eu não consigo, né? Eu tenho ali, sei lá, Finlândia, Noruega com 0,97, 0,96, mas ele não chega num porque a excelência é sempre utópico, tá sempre lá. Mas vamos lá. O Gini, ele varia de 0 a 1 também, só que ele mede concentração. Que é muito importante. Que é muito importante. Não adianta... Só para ter um exemplo. Se o índice, o IDH der 1, o país é o top. Não tem esse, mas vai lá, 0,90 e poucos, tá? É o melhor que tem. É a melhor média de educação, é a melhor média de PIB per capita, é a melhor média de expectativa de vida. O Gini se der 0, a riqueza está completamente distribuída. E agora, atenta para uma coisa. Não interessa qual riqueza. Não interessa se eu sou pobre ou se eu sou rico. Mas o que eu tenho está completamente distribuído se der 0. Tá, perfeito. Se der 1, a riqueza toda, seja qual for, está na mão de uma pessoa. Tá, entendi. Então... Vamos lá. Peraí. Deixa eu só... Eu preciso raciocinar junto com o que tu tá me falando. Vamos lá, olha só. Se a gente pegar um país bem pobre, onde todo mundo passa fome, é 0, pode dar 0. Não dá 0, nunca dá o 0. Mas vai se aproximar vai ser mais. Baixinho. Isso. Se não tiver, por exemplo, toda a renda concentrada na mão de um, e o resto tudo passando fome. Menos gente concentra o dinheiro. Tá, mais concentrado, o dinheiro fica em menos mãos. Isso, aquela clássica, o exemplo clássico, aqui tem um frango. Tá. Se tu comer metade do frango e eu comer metade do frango, o Gini deu 0. Tá, perfeito. Se tu comer o frango inteiro, vai dar Gini deu 1. Tá, perfeito. Entendeu? Tá. Podia ser frango, podia ser caviar, podia ser o que for. Mas como que isso está... Então é legal a gente pensar o PIB, é importante saber quanto dinheiro, o IDH, se está melhorando a qualidade de todo mundo, e o Gini. Seria uma correlação entre os 3. No mínimo entre os 3, para te analisar um lugar. Pensa aí um lugar que tu gostaria de morar. Pensa em qualquer lugar. Vamos ver como é que é o PIB, vamos ver como é que é o IDH e vamos ver como é que é o Gini. Perfeito, porque a distribuição da renda é muito importante. Para te dar um exemplo, os países que todo mundo dá de exemplo, Finlândia, Noruega, Islândia, sei lá que país. Eles têm um PIB relativamente alto. Sim. O IDH bem alto e o Gini mais baixo. Perfeito. Por isso que tem gente que diz, é melhor ser pobre em Paris do que rico em Cidreira. Sim. Entendeu? Claro, por quê? Porque o degrau não é tão grande. Sim. Gini mostra isso. O degrau não é tão grande. Quem é pobre tem mínimo de dignidade, né? A gente agora começa a falar assim, de dignidade. Perfeito. Essa é a ideia. Tá. E agora a gente entrou lá em Finlândia e tal. Não tem na Finlândia essa concentração de renda realmente? E aí, para a Finlândia existir, não teria que existir uma África, por exemplo? Essa é uma pergunta que as pessoas falam, eu queria base, mas a Finlândia e tal, ou sei lá, Noruega, para que esses países existam nesse sistema que a gente vive, necessariamente a gente não vai precisar ter, sei lá, uma África passando fome. Estou te dizendo assim, esses países que são as referências, tendo esses países como base. Ou dá para ou não é isso, tipo, a Finlândia não tem nada a ver com isso. Eu não sei se tu me entendeu. Não, entendi. Essa, inclusive, é uma das perguntas que os alunos fazem, assim, né? Não tenha nenhuma dúvida que esses países europeus, eles se beneficiaram de recursos que eles roubaram da África, roubaram da América. Então, vamos lá. A gente, se dependesse só dos territórios deles, com os recursos deles, eles não teriam esse avanço tão grande. Se dependesse só da força de trabalho de lá, não teria. Tá, eles têm esse dinheiro. Agora, como que eles gerenciam? E eles fazem isso até hoje. Eles desenvolveram tecnologia. A gente paga royalties para usar as ideias deles até hoje. Tá, mas aí lá... Agora estamos falando só dos europeus. Tá. Tem países europeus que a meritocracia faz com que tenham mais bilionários naquela população. Nos Estados Unidos tem muitos mais bilionários, porque lá tem uma outra lógica de cabeça. Mas na Europa tem alguma coisa tipo estado de bem-estar social.
que dá uma regulada, que faz esse Gini ir mais no caminho do zero. Tá. Que também, por exemplo, um exemplo que eu dou às vezes em aula e que às vezes eu não sou muito bem compreendido, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir falar melhor. Imagina que eu tenho um carro, aí eu passei num pardal a 100 por hora. Aí eu tomei a multa máxima. A multa máxima é R$3.000. Tu também tem um carro. Tu também passou a 100 por hora, também tomou uma multa de R$3.000. O meu carro é um Uno. Tá. O teu carro é uma BMW. Tá. Em tese, tu tem muito mais dinheiro do que eu. É justo dar uma multa de 3.000 para nós dois? Ah, mas nós cometemos o mesmo crime, a mesma infração. Tá, mas em mim vai doer muito mais do que em ti. Perfeito. Países lá, Suécia, Dinamarca e tal, as multas são proporcionais à tua renda. Olha que legal. Então, sei lá, tu passou... A multa para quem passa o sinal vermelho é 0,1% da renda. Ah, então... Daí tu vai lá no imposto de renda do cara, o cara tem 1 milhão, é 1% de 1 milhão. Tu é 80 mil, é 1% de 80 mil. Tá, eles pegam então... Vamos lá, eles aplicam a multa, eles fazem, se for, como se fosse possível, medir a dor... Pelo dinheiro. E aí, isso é interessante. Porque se eu sou um bilionário, uma multa de 3.000 para mim, eu vou passar várias vezes. O Brasil tentou dar uma cobertada, tentou resolver isso com os pontos na carteira. Tá. Que daí não dói só o dinheiro, dói no ponto e em tese, tu tendo 21 pontos, tu perde a carteira. Mas para os dois igual, né? Para os dois igual, ou seja, então, é muito mais fácil o bilionário achar alguém para transferir os pontos do que o pobre, porque afinal daqui a pouco o pobre, o outro que vai ter carteira trabalha de motorista, não pode ter os pontos também. Perfeito. Entende? Mas por aí. É uma outra lógica de ver o mundo. Sim, entendi. Mas lá, a burguesia de lá, elas têm essa consciência de que... porque para que isso aconteça, me corrija se eu estiver errado, para que isso seja possível, essa ideia de uma sociedade um pouco melhor, mais digna para todos, passa pela burguesia de certa forma. Assim, ela tem essa consciência de que eu vou abrir mão um pouco mais dessa renda que em tese viria para mim, porque eles têm mais poder, né? Eu abro mão disso para que eu viva aqui numa sociedade melhor. Eles têm essa consciência. Eu gosto muito de pensar disso com uma ideia de condomínio. Tá. Pensa um prédio de apartamentos. Tá. Condomínio. Num prédio, a gente sabe que quanto mais alto tu tá, mais caro é o apartamento. Se tu mora na cobertura, tu atingiu o ápice daquele prédio. Se tu mora no térreo, que agora para vender eles chamam de garden. Se tu mora no térreo, tu é menos do que o cara que mora na cobertura. Só que a lei do condomínio te diz, cada unidade é um voto. Tá. Na hora de decidir se nós vamos consertar a piscina, se nós vamos consertar o jardim ou a rampa, em tese é um voto. Tá, tem condomínios que eu acho que faz pela metragem quadrada e tal, faz uma proporção. Mas tem uma proporção aí. Tá. Normalmente é uma unidade, é por unidade. Que eu acho que é esse rolê que acontece nesses países. Não interessa se tu tem muito dinheiro, tu é cidadão tanto quanto eu. Perfeito. E para o Estado funcionar... E aí também tem uma outra coisa que eu acho que lá é mais claro do que aqui, que é Estado e governo são coisas diferentes. O Estado é para sempre, o governo é transitório. Tem coisas que são políticas de Estado e tem que ser mantidas pelo Estado, não interessa que governo seja. Tá. E tem coisas que... elegi um governo desse lado, ok, que ele faça isso. Né? Sei lá, no Brasil a gente tem algumas coisas. O SUS é uma política de Estado. O Enem, que a gente vai falar, acredito, em algum momento, também é uma política de Estado. Ele foi criado lá em 98 pelo Fernando Henrique. Perfeito. Sim. Sabe? Então, pensar o Enem isso, o Enem aquilo, é um trabalho que já virou uma política de Estado. Sim. Eu duvido muito que entre um governo que derrube o Enem ou que privatize o SUS. Então, dentro da lógica de a burguesia ter influência para as decisões políticas,
Eu acho que elas têm, obviamente, lá, não tanto quanto aqui, Sem dúvida. não tanto quanto aqui, mas lá se tem uma ideia de Estado. Tá. Coreia do Sul é um exemplo também. A educação da Coreia do Sul é algo de Estado pensado 40 anos. Não tem uma lógica de o governo entrou agora, ele vai mudar. Não, esse projeto de educação é que, se eu não me engano, temos que verificar isso, não estou me lembrando agora. Mas, tipo, aqui no Brasil, trocou o presidente, troca o ministro da Educação, troca o não sei o quê. Às vezes mais de uma vez dentro do mesmo governo, né? Nos 4 anos. Se eu não me engano, na Coreia do Sul, a população elege quem vai ser o ministro da Educação. Olha só. A partir de um pensamento que a sociedade tem para como ela acha que tem que ser educação. Entende? Então são coisas que são diferentes, assim, mas que as sociedades vão ter que em algum momento conversar sobre isso. Eu falei no início que, nossa, eu não atentava trabalhar na escala 6:1. Isso era anos 80. Agora a gente está discutindo isso. Imagina. De verdade. Sim. 40 anos. 40 anos depois, sabe? Para a gente estar de fato discutindo e tem gente achando que não. E por que tem gente que acha que não? Por exemplo, tem trabalhador que acha que não. Esse trabalhador que acha que não é aquele que tem o sonho americano de que acha que um dia vai virar patrão? Então, eu trabalho no ensino médio, né? O ensino médio com a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nas ciências humanas tem um grande pedaço ali que chama Mundo do Trabalho. Então a gente tem que falar sobre essas coisas. Ah, que legal. Tem que falar sobre CLT, Perfeito, tem que falar sobre férias, tem que falar sobre função social do trabalho. Por que eu não posso demitir uma mulher grávida? Porque se tu pensar enquanto força de trabalho, não fossem as mulheres, não teriam novos trabalhadores. Isso, perfeito. Então eu não posso dizer, não, só vou contratar homens porque as mulheres são menos produtivas, porque elas engravidam. Não faz sentido individualmente. Para a tua empresa, tu até pode pensar, vou contratar 3 homens ou 3 mulheres. Vai que as 3 engravidam, eu vou ter que... Enquanto indivíduo, é óbvio que faz sentido tu querer contratar homem e não mulher. Sim. Mas não é disso que a gente está falando. Perfeito. Nós estamos falando de função social do trabalho. Para que o país tenha uma força de trabalho. Não adianta tu ser um país enorme, ter recurso pra caramba e não ter mão de obra. Vê o exemplo da Austrália, vê o exemplo do Canadá, que estão importando pessoas porque eles não têm gente. Então a gente tem que ter essa lógica da função social do trabalho. E tudo isso a gente conversa com os alunos. E a precarização do trabalho, essas questões que eles dizem, não, senhor, mas isso não, né, senhor, isso não existe. O que não existe? Isso que tu falou aí, trabalho análogo à escravidão. Daí, agora há pouco, aqui em Porto Alegre, tiraram de um restaurante num bairro nobre 10 trabalhadores análogos à escravidão. Tu entendeu? Não é, e a ideia é falar sobre essas coisas para que a gente possa criticar as coisas. E não criticar de botar lá o dedo, eu sou melhor, tu é pior, tu faz isso. Mas criticar que sociedade é essa que permite ou faz de conta que não vê essas coisas acontecendo. E elas estão acontecendo aqui, do nosso lado. Quando a gente fala trabalho análogo à escravidão, tu pensa numa fazenda no meio da Amazônia e não sei o quê. Tu não pensa do lado de um dos shoppings mais caros da cidade. Que loucura. Tu entende? Sim. Então, essas coisas a gente tem que conversar. Por outro lado, tem a galera que acredita no faço eu sozinho. Se eu trabalhar 18 horas por dia, eu vou ficar rico. É verdade. Talvez tu fique rico. O problema é que tu nunca vai conseguir parar de trabalhar, porque tu não é rico de riqueza, tu é rico de renda. Uma coisa é renda, outra coisa é riqueza. Então, se a gente for falar de renda e de riqueza, se a gente voltar lá nos clássicos da economia, e um dos clássicos é Karl Marx, no Capital, ele vai dizer que tem proletários e burgueses. Proletário é quem vende a força de trabalho
Burguês é quem paga por essa força de trabalho e ganha a mais-valia. E todos esses termos que talvez não sejam tão atuais hoje, mas que eu acho que, para raciocinar, eles valem a pena. Que é a ideia do... Um médico que ganha 100 mil por mês trabalhando no hospital, ele é um proletário. Continua sendo um proletário. Porque se ele parar de trabalhar, ele não vai ganhar os 100 mil por mês. Agora, o dono do hospital, não interessa quem vai trabalhar para ele. O salário dele vai estar lá. Exato. O que não é salário, né? A gente vai chamar de distribuição de lucro, a gente vai falar... E aí tem uma outra discussão toda, como isso é taxado, como isso não é taxado. Mas eu acho que tem muito dessa ilusão. E até hoje, antes de vir para cá, uma amiga minha que é professora de história me mandou num grupo que a gente tem a foto de uma pessoa que... eu odeio muita gente, mas agora todo mundo odeia essa pessoa. Que é uma atriz, que é uma personagem de uma novela da Globo. E aí a gente comentou assim... Nossa, eu até nem sei quem é essa aí, mas eu já vi no Twitter uma galera batendo pau. E aí tem toda uma linha de mídia, de telenovela, que basicamente é fazendo as pessoas ficarem do lado de um ou de outro a partir daquilo que mantém o status quo. Perfeito. Então, eu sou contra o funcionário que quer fazer a escala 5/2. E eu sou a favor do empregador que diz, não, mas não tem como não ser a escala 6/1. E isso está em todos os lugares, seja travestido de roteiro de uma novela, seja de filme dos Estados Unidos, que sempre termina do mesmo jeito, entende? Então, aquela ideia, estou sofrendo, trabalhando, mas um dia eu vou ser o cara que vai dar a volta por cima e tal. Então, entra um imaginário aí coletivo. Sim. E também tem o apelo... A gente falou antes, né? Antes era apartamento térreo. Aí para vender mais caro chama garden. Antes era kitnet, agora é estúdio. Entende dessa loja? Cara, antes era trabalhador autônomo, agora é empreendedor. Perfeito. Cara, eu tô empreendendo o quê? Pintura no Dão uma pintura e o cara dá um banho, o cara acredita. Aquilo, e o cara acredita. Porque eu acho que isso acontece daí porque eu preciso... Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer com que me entender, tá? Eu acho que isso acontece porque eu preciso me valorizar de alguma forma. Então eu me valorizo quando eu digo, olha, eu não sou motorista de aplicativo, eu sou empreendedor, ou seja, há aí talvez até uma baixa autoestima velada, talvez. E eu acho que é mais... Não, eu te entendi perfeitamente. Eu acho que isso é uma herança escravocrata. Perfeito. Isso é uma herança escravocrata. Porque se eu trabalhar manualmente, eu sou menos do que alguém que trabalha... se eu sou o que cumpre ordens, eu sou menos do que o cara que dá ordem. Perfeito. Então tem um lugar aí que as pessoas não querem. Perfeito. E elas... travestem o nome desses lugares com nomes que em tese te colocam ali. Exatamente. Isso acontece muito quando tu vê um pequeno agricultor com uma camiseta dizendo sou agro. Exatamente. Não, ele é um pequeno produtor, tu não é agro, tu não vai ganhar o plano safra. Exato. Sabe por que tu não vai ganhar o plano safra? Porque o teu pai, quando morreu, ele tinha 50 hectares. E aí ele tinha 5 filhos. Vou deixar melhor. Ele tinha 3 filhos e dividiu 17 hectares para cada um. Sim. Só que para dividir uma propriedade, registrar a propriedade, não sei, tem todo um custo. Perfeito. De tabelionato, de cartório, de seja lá que imposto. Então tu e os teus irmãos resolveram, não vamos, né? Não vender. Não vamos vender. Vamos seguir aqui, a tua terra é até ali o rio, a tua terra é até ali, mas a propriedade inteira está no nome do pai que ainda já morreu. Aí esse cara não consegue dar essa propriedade de garantia no banco para conseguir um empréstimo. Porque não tem nada no nome dele. E essa é a realidade de muita gente no interior. Ou seja, ele não tem o título de propriedade da terra para dar de garantia. E eu não estou dizendo que o banco exige só isso de garantia, mas quem tem uma propriedade grande
escriturada, dá de garantia, consegue juros subsidiado. Consegue juros, ou seja, um pequeno agricultor é agricultura familiar. Perfeito. Ele não é o agro. Mas, como assim tu está falando que eu não sou o agro? Exato. Eu sou menos? Isso é uma falta de consciência de classe? De classe. Sem dúvida. De classe. Tu sabe que esse exemplo que tu deu aí sobre o médico e o hospital, né? Uhum. Que o médico ele pode ganhar 100 mil, ele pode ganhar 200 mil por mês, ele vai continuar sendo proletário, né? Proletário ainda é um termo mais antigo. Sim, na mas história, é um trabalhador. Ele vende, exato, ele é um Isso, trabalhador, ele vende... trabalhador, depende da renda dele, vendendo a força de trabalho, horas de vida. Certo? Isso. O dono do hospital não vende mais hora de vida. Isso. Ele vai receber igual. Exato. Quando tu me disse isso, eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu fui gerente de banco muito tempo. E eu trabalhei em São Paulo e tal. Eu não vou falar o banco, obviamente. Eu fui gerente geral e aí, olha só o que aconteceu. Essa história é muito parecida com essa do médico. Tá claro que eu não ganhava 100 mil, infelizmente. Não só 100 mil, né? Não só, pena que não, né? Mas a história é bem parecida porque como eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa de bom relacionamento. Uhum. Eu não sou um cara inflexível, eu sou bom de jogo, sabe? Eu fui para uma agência onde tinha... dentro de uma indústria onde tinha um sindicato muito forte, muito atuante, que prejudicava as operações bancárias, defendendo o trabalhador, certo? E eu fui para essa agência e lá, obviamente, que o banco possivelmente não sabia quais eram os meus ideais, né? Mas ali eu me dei muito bem com o pessoal do sindicato e tal, e eu consegui jogar para os dois lados. O banco foi bem, aquela agência foi bem e também não tive problemas com o pessoal desse sindicato. E aí era uma agência grande, tá? Essa que eu fui. E aí, como eu estava indo bem ali, o banco veio em mim e falou assim, ó, eu estava em Taubaté, no interior de São Paulo. E o banco veio em mim porque um gerente geral dessa outra agência, ele foi expulso pelos sindicalistas e se ele voltasse lá, ele ia apanhar, eu sei, um rolo assim que tinha dado. Aí o banco veio e me chamou, tu assume lá, e essa agência, em termos de números e tal, era a maior do Brasil. Nossa! Era gigante, assim. Em São Bernardo do Campo. Sim, que é a terra dos metalúrgicos, o berço de todo o sindicalismo. Exato, o berço do sindicalismo no Brasil. Fui para lá. E aí, cara, eu via que os caras me olhavam como se eu fosse inimigo deles. Porque a experiência dizia isso. Eu não julgo eles, entendeu? A experiência dizia isso. Por quê? Porque os bancos te colocam na cabeça, eles fazem tu confundir tu e o banco. Parece que tu é o banco, tu entende? Sim. Até para ti mesmo. Como eu sempre usei os trabalhos que eu tive como uma escada para um objetivo que era individual meu, então eu nunca eu nunca fiz essa confusão. Eu sempre tive consciência de classe. E aí um dia eu cheguei lá, nos primeiros dias, e eu percebi que tinha um ex-presidente do Sindicato dos Bancários, que trabalhava nessa agência. Eu vou me estender um pouquinho, mas é legal essa história. Não, tá ótimo. Que trabalhava nessa agência que eu fui ser o gerente geral. E tinha uma sindicalista também trabalhando nessa agência. Fora que, como essa agência era dentro de uma empresa, de uma indústria, tinha o sindicato dos metalúrgicos também, todos esses pressionando, então, o banco para que aliviasse para o trabalhador. Tivesse menos taxas. Particularmente, eu era a favor disso, só que eu não podia dizer, né? Sim. E aí eu fui conversar com essa sindicalista e o ex-presidente do Sindicato dos Bancários, ele era um cara mais radical. Então eu estava conversando com ela e tal, e ele não me olhava, ele ficou de costa para mim e ele não olhava para mim. Em nenhum momento ele me olhou, não falou comigo nem nada. E aí essa sindicalista, conversando e tal, ela falou para mim assim, Coutinho, tu é um cara legal, tu é um cara super, parece que tu é um cara gente boa e tal.
mas eu queria que tu soubesse que em algum momento nós estaremos em lados opostos. E eu, obviamente, entendi o que ela quis dizer, mas me fiz de desentendido. Eu falei, como assim não entendi? Nós dois em lados opostos? Hoje eu posso falar, não estou mais no banco, né? E ela disse, sim, um dia eu vou estar defendendo os interesses dos trabalhadores aqui dentro e um dia tu vai estar defendendo os interesses do banco. Eu falei, não, peraí, eu acho que tu está confundindo as coisas. Se tu vai defender os direitos dos trabalhadores aqui dentro, tu está defendendo o meu direito. Porque eu sou um trabalhador do banco também. Eu só estou ocupando uma cadeira diferente da galera, mas se tu fizer qualquer movimento em pró do trabalhador aqui dentro, tu vai estar fazendo em pró a mim também. Eu vou ser afetado pela melhora das condições aqui dentro. Então, o que tu está dizendo não existe. É impossível que nós dois estejamos em algum momento da vida, provavelmente, em lados opostos, a não ser que eu compre um banco. E não me parece que é o que vai acontecer. E aí o cara que estava de costa olhou para mim assim, ó, pô, interessante o que tu falou. Foi a primeira vez que ele falou comigo. E eu falei assim, cara, olha lá na tua conta, qual é a conta que deposita o teu dinheiro. E daí eu te mostro, no meu extrato, qual é a conta que deposita o meu dinheiro. É a mesma conta, cara. O patrão é o mesmo. Eu só estou aqui cumprindo um papel diferente, mas a gente não tem como ficar em lado oposto. E se a gente pensar isso na sociedade, às vezes a gente até confunde, né? Tu vê assim, os professores. Eu falei ali que o meu sonho era trabalhar 5 para 2, sim, mas o professor trabalha em casa, não trabalha só dando aula, não pensa que é moleza, sim, não pensa que é moleza. Mas, querendo ou não, tirando um que outro sábado letivo, sim, que a gente tem que cumprir, sábado e domingo a gente, quando não está em final de trimestre e tal, sim, ali de semestre, corrigindo prova, que daí a gente tem como mais ou menos se programar. Mas aí os professores, que são muito mal pagos nesse país, vão fazer uma greve. Aí eles fazem uma greve. Aí os bancários se juntam nessa greve. Aí os rodoviários se juntam nessa greve. E a população olha assim, tá, mas por que eles estão ali se ele é bancário e ele é motorista de ônibus e a greve é dos professores? O que eles estão ganhando ali? Eles estão ganhando justamente essa unidade que tu falou. Somos trabalhadores e precisamos, assim como eu estou apoiando os professores agora, eu preciso que eles apoiem os bancários depois apoiem os motoristas e por aí vai. Então isso é um senso de coletividade que talvez traduz aquilo que a gente estava falando lá da Dinamarca, da Finlândia e tal, de perfeito, que a comunidade tem um senso de comunidade, então se tá ruim para aquele lado, vai ficar ruim para cá também. Perfeito. Sabe? Então eu acho que isso daí não explica muita coisa, mas eu acho que dá para exemplificar algumas coisas aí que às vezes a gente não se dá conta. Não se dá conta. Não se dá conta porque não fala sobre isso. E o sistema nos divide de uma forma que ele põe degraus entre nós para que eu sempre me sinta melhor do que o que está um degrau atrás de mim e assim, claro, justamente para que não haja essa unidade. A cenoura está sempre na frente do cavalo, para o cavalo dar mais um passo, para o cavalo dar mais um passo. E eu sempre tive essa consciência, claro, cara, assim, eu leio desde, sei lá, 16 anos, 17 anos, então eu gosto de estudar e ler e tal. E claro, cara, eu fui um favelado aqui. Né? E eu não viro as costas para mim, para o meu passado, porque se eu virar as costas para o meu passado, eu viro as costas para mim, para quem eu sou, né? Para quem eu me transformei. Então, eu quis falar isso porque eu achei legal e tem a ver com essa do médico e tal. Claro que eu não ganhava 100 mil, né? Mas é isso, na verdade, no fim das contas. Me parece que eu não sinto a tua dor, né? Eu acho que a sociedade em si, ela deveria se enxergar como um corpo humano. Cada um sendo uma célula desse corpo. Só que a gente não se enxerga assim. Não. Tipo assim, a célula do meu dedo da mão, ela se entende melhor que a célula do meu dedo do pé. E, na verdade, faz tudo parte da mesma coisa. Então, se o meu pé eu machuco ali, eu dei um chute ali com o minguinho, todo o meu corpo sente. Eu, no meu ponto de vista, a sociedade
os trabalhadores deveriam se enxergar assim, porque a burguesia se enxerga assim. Né? Porque tem mais consciência de novo, a gente volta para essa ideia de classe, de estamento, de quem é preto, de quem é negro, de quem é branco, como que isso está distribuído na nossa sociedade. E às vezes a gente nem se dá conta Perfeito. que... tem coisas que aparecem tanto na aula quanto no dia a dia, ou tu escuta e parece que se tu estiver falando sobre isso, tu quer incentivar as pessoas para a tua ideia. Eu não acho que a gente tem que incentivar as pessoas para a sua ideia, eu acho que a gente tem que mostrar que isso acontece, para que as pessoas vejam o que acontece. Pensem um pouco. E pensa, o que tu vai fazer com a informação depois é contigo. É verdade. Sabe? Eu já falei uma vez para um aluno, isso já tem bastante tempo e eu sempre uso isso como exemplo, né? Tchê, eu não tenho nenhum problema que tu seja um déspota. Sim. Mas seja um déspota esclarecido. Perfeito. Tu entendeu? É claro. Tipo, não vem com, eu não tinha opção e aí eu caí aqui. Não, as opções eram essas e tu escolheu. Exato, essa. porque é sempre uma escolha. Não tem, entende? Tem coisas que eu não acho que é sempre uma escolha. Não, eu também não. Eu digo, nessa condição que tu colocou. Isso, não, claro. Não depende de escolhas, sem dúvida. Tem gente que não tem nenhuma. Exatamente, né? E dentro dessa coisa também de... Aí por um país polarizado, né? Tem uma coisa que se fala muito, que é a tal da... Como é que chama aqui? Teoria da ferradura. Que extrema esquerda e extrema direita não seria assim longe. Seria uma ferradura que elas quase se encostam. Então o ideal seria o caminho do meio. Tem todo é uma malandragem. O ideal seria ficar aqui, ó. E eu não estou nem falando do centrão, mas sim, dentro eu entendi. do radicalismo para um lado, do radicalismo para o outro. Aí, para não se encostar, o negócio era ficar aqui no meio termo. Eu te entendi. Mas não tem meio termo da escravidão, né? Exato. Não tem meio termo do racismo. Eu posso ser um pouco racista? Ou eu tenho que ser radicalmente contra. Claro. Tu entendeu? Tem temas da sociedade que não tem meio termo. Sim. Ou é um lado ou é o outro. Perfeito. É isso. Ou tu é excludente ou tu é inclusivo. Perfeito. Agora, cara, como é bom conversar assim, né, cara? É um tema que eu sou apaixonado, sabe? Eu sou advogado de formação, não sei se eu te comentei. Não. Então, para mim, eu sou advogado trabalhista, né? Que defende o trabalhador, sem dúvida. Então, para mim é um tema que me instiga, sabe? Mas vamos lá, então, a gente nem entrou ainda, eu quero falar um pouquinho sobre as cotas contigo. Geografia também estuda as cotas? Então, como a gente falou, né, a geografia é tudo isso, é tudo que está acontecendo, a gente está ali. E eu acho que as cotas, elas chamaram tanta atenção, e a gente pode voltar um pouquinho naquela questão ali do segurança. Eu não vou protestar porque eu pago o porteiro. Saúde, eu não vou protestar porque eu pago o plano de saúde. Cota, não tinha nada porque eu fazia. Não tinha nada que eu fizesse. Vai ter cota agora assim e assado. Não tinha, então eu fui protestar. E por isso que cota ganhou todo esse volume, estão tirando espaço, negro não é inferior, não é inferior, não sei o quê. E aí a mídia, e aí o status quo compra isso. Porque se tu for ver do ponto de vista de número, e aí eu acho que a gente tem que pensar sempre em número. Sim. Quantas vagas tinham quando foram criadas as cotas? Aí vamos dizer assim, tiraram vagas dos brancos. Tá, mas quantas vagas eram? 200 mil. Tá. Tiraram, de fato, 100 mil vagas. Quantas vagas são hoje? 400 mil. Então, tu dobrou o número de vagas que tinha para os brancos, ou tu manteve as que tinha. Sim, perfeito. E agora tem 200 mil novas. Então... Esse argumento já fragiliza. Aí, daqui a pouco tem a questão, mas é uma dívida histórica que a gente está pagando. Óbvio que é uma dívida histórica que a gente está pagando. Daí alguém vai falar assim, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho que pagar essa dívida. Mas não é tu. Não é tu, é o Estado. Perfeito. O Estado só está assim
porque teve gente escravizada. Eu não sou muito bom da história e já vou pedir desculpa para os meus colegas historiadores que eventualmente esteja falando alguns dados errados, mas enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, vigorou aqui uma lei, que é uma lei de 1610, 1600 e não sei quando, que são ordenações das Filipinas, que era... Portugal tinha várias colônias e como que era o Código Civil nessas colônias. Não interessa se é em Cabo Verde, não interessa onde é. No Brasil era uma colônia, essa lei que funcionava. Essa lei funcionou até 1916. Meu Deus do céu. 1916. Nessa lei que estava escrito lá numa parte dessas ordens, né, ordenações e tal, que a pessoa negra, ela não era um ser humano, ela era uma coisa. Meu pai do céu. Ela foi coisificada aí. E isso valeu. Nunca teve uma lei dizendo pode ter escravo no Brasil. Mas essa lei das colônias que vieram vindo, tu sabe, tinha os escravos. Sim. Aí, o que vai acontecer 1822? Daqui a pouco, né? 7 de setembro, daqui a pouco aí a independência do Brasil. Os caras fizeram a independência do Brasil e não mudaram a lei. A lei seguiu sendo essa mesma aí. Porque eles iam fazer a independência e um Código Civil. Aí ficou valendo essa mesma lei aí. E aí tudo foi acontecendo com a questão dos escravizados, até que chega lá na Lei Isabel Princesa Áurea, ou Lei Áurea Princesa Isabel, e aí tem a abolição da escravidão. Tá, mas se a gente pensar tudo o que aconteceu nesse caminho, teve uma lei que dizia que todos os escravos agora que chegassem no Brasil vindo de fora já estavam libertos. Isso era 1830. Que eles chamaram de lei para inglês ver. Que é a lei Feijó, se eu não me engano. Que ninguém cumpriu, né? Os caras chegavam aqui, já estavam escravos e tal. Aí em 1850 vai ter a lei Eusébio de Queiroz que vai proibir o tráfico negreiro. Tá. Só que em 1850 tem uma coisa muito mais importante. Que chama Lei de Terras. Isso daqui, se tu não entender isso, tu nunca vai entender a tua parcela de culpa nessa estrutura de Estado brasileiro. Que é o seguinte, de 1822, da independência, até 1850, e antes de 22, como que era a distribuição de terras do Brasil? Sesmaria, capitania hereditária, sei lá o quê. E chegou uma hora, em 22, que agora o Brasil é independente, mas não tem um Código Civil, que era posse. Tu ia lá, cercava um pedaço de terra, produzia nesse pedaço de terra e tinha posse. Te davam a posse dessa terra. Quem que podia fazer isso? Todo mundo que não era escravo, porque lá na lei de 1600 e pouco, os escravos não podiam. Os escravos pertenciam a alguém. Claro. Os escravos eram coisas, eles não podiam ter outras coisas, não podiam ter coisas. Perfeito. Sim, então os brancos fizeram isso, foram ocupando terras. Em 1850 vem a lei de terras que diz, a partir de agora, para comprar terra devoluta, que é essa terra do Estado que não está sendo usada, só pagando em dinheiro. E vocês que pegaram posse aí, tem que regularizar as terras. Pô, eles tinham, né? Eles produziam. Sim. Aí, isso é 1850. Tem essa daí e tem a Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. E é tudo aí. Tá? Ou seja, 1850 tu tem que comprar terras e pagar em dinheiro. Mas no Brasil já existia um processo de migração. Migrantes que estavam vindo para o Brasil. Esses migrantes eram todos brancos, era um processo de branqueamento. E de 1850 até 1888, que é a abolição da escravatura, a gente doou terras para imigrantes. Mas a lei dizia que tu tinha que comprar a terra. Sim. Então, ou eles vendiam por preços módicos, para fazer que era uma venda, sim, ou às vezes uma grande companhia comprava e distribuía e tal. E eu não estou falando de pouca terra, porque quando a gente fala de colônia, o colono, a colonização e tal, é 50 hectares, que é um 25 hectares e tal, variava aí 70 hectares e tal, mas em área do Brasil,
Tem uma colônia que eu acho que é a mais famosa delas, que é Dona Francisca, que é onde hoje é Joinville. Tá. Nós estamos falando de 100 mil hectares que foram doados para vários migrantes alemães, migrantes poloneses em algum outro lugar. Perdão. Ou seja, os escravizados, depois veio a lei do ventre livre, 1870, que era um absurdo, sim, porque era assim, ó, todo que nascer de uma escravizada é livre, mas ele fica sob tutela do senhor até os 21 anos. Teve a lei, daí uma das últimas ali, que era a lei do sexagenário. Depois dos 60 anos tu fica livre. A expectativa de vida de um escravo era 25. E aí o cara ficava até 21, ou seja, a mão de obra... Ou seja, aí veio a abolição. Na abolição, libertamos todos os escravos. Não foram todos, né? Teve gente, sim, que demorou 20 anos para saber que, dependendo de onde, sim, ele estava, né? E tal. Mas vamos lá, libertamos os escravos. Tá aí. Eles não têm dinheiro. Eles não podem fazer posse de uma outra terra, porque a lei de terras, sim, proibia. Muitos dos lugares que eram melhorzinho, tipo aqui o Vale de São Leopoldo, que era um lugar onde tinha terras melhores, já estão ocupados pelos colonizadores. Por isso que tu nunca viu grandes famílias fazendeiras negras. Sim, entendi. Porque os caras estavam libertos, eles não podiam ir para o interior pegar terra, eles tinham que ficar trabalhando ali. Sim. Ali onde eles estavam. E muitos nem sabiam que estavam libertos já, né? Porque não, perfeito, tinha internet, WhatsApp, sim, e todas essas coisas. Então, tu cria uma estrutura que privilegia ricos, ou deixa ricos, sim, os brancos, até que se reproduz até hoje. Porque isso é riqueza. A riqueza, ela se move, não é renda. Sim. Nós não estamos falando de renda. Não, nós estamos falando de terra, que é riqueza, que ganha juro subsidiado no agro, que... Entende? Então, tu tem uma estrutura que nos colocou aqui. A gente estava falando que não dá para falar de média. Média é sempre ruim. Sim. Mas eu acho que a média dá uma boa exemplificada no que a gente está falando. Tem gente que diz assim, ó, brancos e negros ganham diferente. Sim, ganham. Os brancos ganham mais. Se tu fizer aí uma pesquisa no salário das empresas que tem mais de 100 funcionários, sim, tá? Pesquisar os salários dessas pessoas, os brancos estão aqui, os negros estão aqui. Tá. Talvez o número seja... Enquanto o salário médio no Brasil deve ser uns R$3.500, nós estamos falando aqui de 5 e aqui de 2. Sim. Tá? Por ser preto e branco. Uhum. Aí dentro disso tem aquilo que uma galera esconde, que se sobrepõe outros preconceitos. A mulher ganha menos que o homem. Sim. Aí dentro aqui dos brancos, o homem ganha mais do que a mulher. Dentro aqui dos pretos, o homem, sim, ganha mais do que a mulher. E quando tu compara o homem branco com a mulher branca, dá 55% de diferença. Nossa Senhora. É um absurdo. Sabe? Então, da onde que isso saiu? Sim. Da onde que isso saiu, perfeito, sabe? Então agora nós temos uma dívida histórica para isso. Só para ficar claro, né? É daí que vem a dívida. Claro. Porque tem, eu porque não devo toda uma estrutura que levou a isso. Perfeito. A tua família não deve para aquela família. Não é individual, não tem nada a ver, né? Porque as pessoas falam, mas eu já vi alguém falando, acho num podcast até, não, mas eu não fiz nada, eu não escravizei ninguém. Não, tudo bem. Realmente, tu não fez e não é tu que está pagando. Não é tu que está pagando. É o Estado, porque foi o Estado. É a sociedade como um todo. Exato. Porque as leis foram construídas de uma maneira que impossibilitaram. Perfeito. Ou possibilitaram muito um lado e impossibilitaram o outro. Totalmente. E aí a gente cai agora, e uma das coisas sempre aparece nisso, né? Sor, mas tem branco na favela. Isso. É óbvio que tem branco na favela. E aqui agora tem uma coisa muito importante. Pelo menos eu acho, né? Isso aqui não é importante. Que é, um branco na favela, se ele sai da favela, ele é um branco. Um preto na favela, se ele sai da favela, ele é um preto.
é diferente. Claro. Se tu tiver 2 irmãos que foram criados com a mesma educação, na mesma família, um é branco e um é preto, os 2 estudaram a mesma coisa. Quando eles saírem, a sociedade não olha eles igual. Perfeito, o branco vai ter muito mais chance do que o preto. E o salário dele vai ser maior também. Vai ser maior, claro. E às vezes não é nenhuma questão de fazer a mesma coisa e ganhar salários diferentes. Mas o branco vai ser o primeiro a ser promovido. Perfeito, é isso. É isso, entende? Não é... A oportunidade vai estar mais... Claro, por quê? Porque parece comigo que sou o chefe. Exato. Eu quero aqui perto de mim quem pareça comigo. Todo mundo quer quem pareça consigo, porque é muito mais fácil viver num grupo fechado do que ter um monte de diferença para te ter que entender, para te ter que... O Alexandre, teve um convidado nosso aqui que ele é contra as cotas. E ele disse isso, tá? Porque, tipo, mas dá a impressão de que o preto é inferior e o preto não é inferior e tal. E também tem muito branco na favela e tal. Eu falei a seguinte coisa aqui para ele, para que ele refletisse sobre isso, tá? Que aí sei lá, é uma visão mais pessoal minha em relação a esse negócio de que, mas na favela tem branco também. Sim, na favela tem branco também. Mas se a gente pegar a pirâmide social, digamos que eu aceite, não é, mas digamos que eu aceite que aqui na base da pirâmide a gente tenha 50% de branco e 50% de preto, ok? Aqui há uma igualdade, certo? Mas eu falei para ele o seguinte, ó, conforme tu vai subindo a escala na pirâmide, ela vai embranquecendo cada vez mais. E aí o que vem para mim, a lei das cotas vem para que tu equalize, democratize os outros degraus da pirâmide. Por exemplo, lá em cima no primeiro, eu não sei se tem, creio que não tenha nenhum negro. Entende? Então eu falei para ele, pensa sobre isso. Ó. Aqui na base, ok, eu não tenho esse estudo, eu não tenho esse dado, tá? Mas eu entendo, ok, que é 50%, então aqui está democrático, ok? Mas conforme tu vai subindo na pirâmide, ela vai embranquecendo até ficar toda branca. Não tem nenhuma dúvida. Não disso. é? Não tem nenhuma dúvida. E aí dúvida. ele falou que nenhuma nunca tinha dúvida. pensado por esse... Não tem nenhuma dúvida. Quanto mais tu sobe, ainda mais na nossa estrutura de Estado, Sim, na nossa estrutura, sei lá, para mim é tão básico isso que eu fico pensando como que as pessoas não se dão conta. Tu vai numa festa de 15 anos. Se a festa é num clube privado de Porto Alegre, não tem pessoas negras. Não tem. Exato. E negro aqui, eu acho que todo mundo tem que começar a se dar conta que no IBGE, quando o IBGE pergunta, vai fazer lá os censos, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio e tal, ele te pergunta a tua autodeclaração. E tu pode dizer 5 cores. Perfeito. Pré-definidas. Sim. Porque antes, há muito tempo atrás, tu podia dizer a cor que tu quisesse. Sim. E aí era um horror, né? Porque a pessoa falava café com leite. Sim, e o recenseador tinha que anotar café com leite. Ou dizia marrom bombom. Ou dizia branco bem branco. Alemão batata. Sabe? Sim. Dizia, daí, pô, não tinha como fazer um gráfico de pizza com todos os nomes. Aí tá, daí o IBGE é meio que é mais ou menos no mundo também. Que é branco, preto, pardo, o que seriam os asiáticos, que pode ser amarelo, e os indígenas, que são vermelho. Perfeito. Então é isso aqui: preto, branco, pardo, amarelo e vermelho. Cadê os negros? Daí alguns falam assim, tem brancos e não brancos. Pode ser. Tá. Tem outros que dizem negro é preto e pardo junto. Eu tinha... se eu fosse te responder, eu ia dizer que são os pretos e os pardos. Isso. Negro é preto e pardo. Tá, mas daí vamos lá. Alguém vai dizer assim, tá, mas os escravizados foram os pretos, né? Não pode ser pardo para ganhar cota. Sim. Aí se tu busca anúncio de venda de escravos
porque se anunciava no jornal. Sim, era uma sim, coisa. sim, era uma perfeito. coisa, como vender carro, como tinha anúncio de pessoas escravizadas. Dizia, vendo preto retinto, vendo parda clara. Olha aí. Ou seja, a escravidão não era só para pretos. Perfeito. Era para pretos, para pardos, para todo mundo que não fosse branco. Indígenas eram escravizados. Entende? Então a cota já me desmonta algumas coisas por aí. Tá? E aí quando tu entra na cota, mas a cota tinha que ser por renda e não por cor. Porque tem pobre branco. Isso. Mas a cota é assim. O primeiro corte é renda. O primeiro corte é, tu estudou em escola pública ou não estudou em escola pública? Estudei em escola pública. Tá, então cortamos aqui. Quem estudou em escola pública? Das vagas todas. Imagina que eram 100 vagas. Escola pública é 50 vagas. Escola não pública é os outros 50. Tá? Essas 50 vagas que tem aqui. Quem tem renda per capita de um salário? A família tem renda per capita de até um salário. Sei lá, mora tu e a tua mãe, vocês ganham 3, tua mãe ganha 3 mil, dá 1.500 para cada um, é um salário. Metade das vagas para esse pessoal. Metade da vaga para outro pessoal que ganha mais de que um salário. Tá? Aí agora, essas aqui ficam 25 vagas. Tá? Que é de escola pública, que ganha menos de um salário per capita. Agora aqui a gente divide em negros e não negros. E aí dessas aí 25... 12,5. Não, aí é 14 para um e 12 para o outro, para fazer os 25, sim. 13 e 12. Aí depois pessoas com deficiência, olha, cara, então porque negro com deficiência... O primeiro corte é a escola pública ou não pública. Depois é renda. Um dos últimos cortes que vai ser a cor. Olha, entendi. Entende? E aquelas vagas lá que são universais, que não é de escola pública... Um aluno de escola pública poderia pegar aquela vaga. Também, né? Mas esse não consegue pegar essa, porque ele não é de escola pública. Sim. Então eu posso ter um gênio que é da escola pública, ele vai usar aquela vaga lá. Sim, entendi. É isso. Isso acontece muito com o pessoal da escola, do colégio militar, por exemplo. Sim. Que é escola pública. Sim. Entende? Mas ele está muito mais preparado. Claro. E às vezes ele usa aquela vaga lá, Entendi. Principalmente em sistemas que não tem essa diferenciação, né? Primeiro preenche as... E a meritocracia? Tu vê que nós estamos mais de uma hora já conversando, nós temos uns 20 e poucos minutos ainda que nós vamos ter que marcar outro, cara, porque não vai dar para falar tudo, né? Depois eu queria falar das guerras, mas não sei se vai dar tempo. Mas nós vamos marcar outro, Alexandre. Podemos marcar. Porque não tem como, cara, tem muita coisa. Geografia abrange bastante. É muita coisa, né? Cara, meritocracia... Eu não consigo imaginar meritocracia... não existe para mim meritocracia. Não tem como, porque tu não tem como dar condições iguais para todo mundo. E por mais que tu diga assim, mas não precisa dar condições iguais, porque mesmo que tu dê condições iguais, tem um cara que tem a índole que não vai ajudar ele a fazer aquilo, tem o sonho e tal. Mas é que não tem como eu chegar. Até quem escolhe. Vamos lá. Temos condições iguais, mesma família, mesma criação, mesma quantidade de estudo, mesmo tudo. Eu li os mesmos livros, ele leu os mesmos livros. Tu vai escolher entre nós dois. Tu vai escolher quem é mais parecido contigo. É verdade. Se tu não tiver critério de desempate nenhum, eles estudaram a mesma coisa, eles trabalharam nas mesmas empresas, eles têm a mesma nota do Enem, eles têm não sei o quê, o cara, ele vai ter que escolher. Qual que vai ser o critério? Vai ser quem é parecido com ele. É verdade. Então não tem, a meritocracia plena mesmo é uma... Porque em algum ponto dessa meritocracia, em algum ponto, vai entrar a subjetividade de alguém. Claro. Alguém que olhou pra ti, bateu e gostou. Sabe aquela coisa do o meu santo bateu? Pode ser isso. É verdade. Sabe? Então, não tem. E cada vez a gente vê... claro que a gente vê pessoas que... estão ascendendo e que se não fosse por mérito não ascenderiam. Sim. Mas é muito pouco. Existe uma coisa no mercado corporativo que chama QI, que é quem indica. Perfeito. Que é quem indica. Às vezes tu tem o mesmo currículo, mas
chegou na mesa do fulano por alguém ou por outro alguém, não vai ter... Perfeito. Cara, eu particularmente também, eu não consigo acreditar na meritocracia, tá? Ainda que eu tenha subvertido, né? É? Porque, de certa forma, eu subverti. Mas eu sou uma pessoa com deficiência criada no Rubem Berta, que você é de Porto Alegre, tu deve conhecer. Claro. Meu pai invadiu ali em 1987. A gente tomou posse. Tomou posse. Exato. E, incrivelmente, o meu pai ele é contra o MTST. O MTST e o MST. Ele é contra e ele não entende que ele fez parte, de certa forma, né? E ainda assim eu não consigo acreditar na meritocracia. Eu acho que tem um componente aí muito forte, no meu ponto de vista, e que eu acho que aconteceu comigo. Porque para mim eu acho que seria até mais fácil acreditar na meritocracia. Se eu tivesse vaidade, é um exemplo, claro. Se eu tivesse alguma vaidade nesse sentido, claro que eu tenho minhas vaidades, né, como qualquer outra pessoa, mas nesse sentido eu sou muito realista. Então eu tive sorte, cara, porque eu era um cara de favela com deficiência, ou seja, eu fui criado para ficar dentro de casa lá no meu quarto, não aparecer muito. Então, de certa forma, eu subverti. Um dia eu conversando com um amigão meu, que faz aplicativo, né? E aí, nós conversando, ele falou, cara, tu tá bem, né, cara? É amigo meu de 30 anos, que eu jogo futebol com a mesma galera e tal. E aí eu falei, acho que eu não ia de carro. Eu falei, tu tá trabalhando? Tô. Tá, então me pega aqui e tal, que eu vou pro futebol. Daí ele passou na minha casa, a gente foi junto. Aí ele tava falando, tu tá bem, né? Eu falei, graças a Deus eu tô bem e tal. E ele falou pra mim, mas tu trabalhou pra caralho, né, meu? Tu se fudeu, né? Mérito teu, né? Eu falei, não, sorte. Não, mérito. Não, sorte. Cara, mas eu vi o quanto tu se fudeu, eu acompanhei o que tu passou. Como é difícil as pessoas entenderem que tu se faz por um conjunto de pessoas que te levam, cara, né? Assim, é claro que eu tive algumas competências, óbvio que sim. Habilidades e competências, que é o que a gente quer desenvolver nas pessoas na educação. Mas se não fosse 90% de sorte, eu podia ser o cara mais competente do mundo. E tem muita gente competente que não tem o networking. Exatamente. Que é aquilo que eu te falei, que eu sou bom de relacionamento, eu sou bom de jogo e tal, sabe? Isso eu tenho certeza que foi o que me fez ascender depois da sorte. Entendeu? Então, assim, 90% ou mais foi sorte. E aí, como eu tive aquela sortezinha e eu era bom de jogo, foi acontecendo para mim. Então ele teimou assim algumas vezes comigo que não, cara, eu vi o que tu passou e tal, não sei o quê. E eu sempre tento fazer com que os meus amigos pensem. Vamos pensar sobre isso então um pouco, eu falei. Mas tu conhece um monte de gente que trabalhou muito mais do que eu. Eu falei para ele assim, cara, tu, há quanto tempo tu se fode todo dia? Talvez mais que eu. Aí ele parou. É verdade, cara, eu me fodo. Pois é, cara, eu só tive sorte. O que difere eu de ti foi a sorte, cara. Foi acontecendo e eu fui, sei lá, não sei nem como direito, só que foi dando certo. Então, o que nos difere, cara, é a sorte. Porque competência e vontade, eu acredito que todo trabalhador tem. E eu acho que todo trabalhador tem, e ele tem tanto quanto eu tenho vontade de ficar em casa. Perfeito, porque cara. O trabalhador não precisa trabalhar. É claro que ele não. Quer ficar em casa. Essas 18 horas é mentira. Quando a gente entra nessa discussão da tecnologia, se a tecnologia vai tirar emprego ou dar emprego, aí tu fica pensando assim, cara, eu acho que a tecnologia em algum momento vai desempregar mais pessoas do que empregar. É claro que se eu pegar lá no caixa no supermercado, agora eu boto uma de autoatendimento.
Antes Sim. eu tinha 3 funcionárias, agora eu só tenho uma funcionária porque eu tenho 2 caixas de autoatendimento. Vai ter que ter uma funcionária para auxiliar as pessoas ali. Sim, perfeito. Mas uma funcionária atende 5 caixas. Exato. Sabe? Isso aconteceu nos bancos. Tu era de banco, Perfeito, isso aconteceu. exatamente. Quanta gente trabalhava em banco, veio o caixa eletrônico, as pessoas saíram do banco. Ou seja, tiveram que virar aplicativo do Uber, tiveram que Perfeito. falar o que quer que seja. Então eu acho que no futuro a tecnologia, que é uma coisa para fazer trabalhos maçantes, que é para nos poupar de trabalhos perigosos, ela vai desempregar pessoas. Como que a gente vai lidar com isso? Estamos usando mais tecnologia. Desempregou pessoas. Como que essas pessoas vão consumir se elas estão desempregadas? Isso é um ponto importante. A gente vai ter que cobrar mais impostos de quem usou tecnologia para poder dar uma renda básica para essas pessoas? Ou a gente vai esperar morrer essas pessoas e descartar essas pessoas? Não, mas essas pessoas vão ter filhos. Então, exato. Não tipo, é tão tu tem que ter simples, uma não é só a política. pessoa morrer, Tu tem que exato. ter uma política aí de manter trabalho, de manter, sabe? Não pode ser. E aí, se tu for falar da culpa do Estado, que a gente estava falando das cotas e tal, quem faz a lei é quem está no poder. Quem sempre teve no poder foi um grupo específico. Perfeito. Ele vai fazer as leis para esse grupo Perfeito. específico. Tipo, uma coisa que falam assim, agora tem essa discussão da justiça tributária, que vão isentar quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, e isso vai injetar mais dinheiro na economia, porque em vez de ir para o governo ali, o imposto, a pessoa vai comprar aí do bronzeador e tal, vai comprar alguma coisa. Tá, vai movimentar e tal. Só que para tapar esse buraco que vai ser feito, vamos lá taxar os super ricos. Sim. Aí tem uma galera que é contrária a taxar os super ricos. E aí eu até estava pensando esses dias para fazer um comparativo assim de algumas coisas, né? Quem é super rico paga muito menos imposto do que quem é trabalhador normal. Muito menos. Ah, mas ele paga 1 milhão de imposto. Tá, mas percentualmente é muito menos. Dói menos. Dói Aquele menos. negócio da multa. Entre outras, é aquele negócio da multa. Dói perfeito. menos. Tá, mas ainda tem outras coisas que eles têm como se fossem umas cotas que a gente não briga tanto. Como briga com as cotas para as pessoas negras. Perfeito. Porque talvez a gente nem saiba Porque dessas não cotas. aparece. Não aparece. Um exemplo clássico, tá? Eu ganho 10 mil reais por mês. Ok? E aí eu tenho plano de saúde. Meu plano de saúde, por causa da minha idade, ele consome 2 mil dos meus 10 mil. Plano de saúde é integralmente descontado do imposto de renda. Então a minha base de cálculo não é 10 mil, é 8. Perfeito. Porque 2 mil Perfeito, plano de já saúde. sai. Eu uso o plano de saúde. Ok? Quem é muito rico não usa plano de saúde. Ele paga tudo particular. É claro. E aí o que a gente tem? Em vez dele ganhar, ele ganha 100 mil, mas ele gastou 20 mil no médico. Ele vai pagar imposto sobre 80 e não sobre os 100. Sim. Tá? Sim. E onde circulou esse dinheiro aqui? Num grupo que são médicos, Sim. que são profissionais que já ganham mais. Então, Sim. o Estado abre mão desse dinheiro. Sim, e que provavelmente vai voltar para a mão dele, né? Sim. Vai voltar para a mão dele. Claro. Vai voltar para a mão dele, porque o médico vai consumir alguma coisa, vai voltar para a mão dele. Exato. Mas eu tiro da base de cálculo Tá, eu te qualquer entendi. gasto de saúde. E aí eu tô abrindo mão de arrecadar. Eu, Estado, tô abrindo mão de arrecadar. E aí depois falta dinheiro no SUS. É, cara. Por que eu abri mão de arrecadar esse dinheiro aí? Sim, eu te entendi. Claro. Porque era função do Estado dar saúde. Verdade, mas eu vou dar até um teto, né? Assim como eu dou para todo mundo. Exatamente. Porque senão vai faltar para dar aqui. É que, na verdade, eu acho que... Vamos lá, aqui vou eu devagar um pouco, né? Existe o poder e o poder real, né? Então, o poder que a gente pensa é quem está lá. Uhum. Mas existe o poder real que... O poder que está lá hoje é descartável. Claro. Eles colocam tem um e projeto tiram de Estado. quem eles querem no momento que eles querem. Por isso Porque que... o Estado
é burguês. Claro, é uma instituição burguesa. Exato. Ela é uma instituição burguesa, desde todas as revoluções. Exato, e tal. Ela é uma exatamente. Revolução burguesa, ela é burguesa. Mas tem uma questão que eu acho que... Por isso que eu fico tão contrário a outsiders. Sim. Que eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei para quem ele deve pedras, Mas deve. eu não sei, porque do nada surge de uma coisa. Se a gente pensar assim, como que alguém se está na política, tem quem é competente. Ele foi se mostrando competente e ele é competente. Perfeito. E vai crescendo, e vai crescendo. Tem vários casos disso na política do Brasil, na política do mundo, que o cara ele se dava bem, ele foi indo, ele tinha ideias interessantes e foi levando. Claro que é muito mais fácil se tu for um burguês fazendo isso do que se for um proletário fazendo isso. Mas vamos lá, tem competência e tem sucessão. Tu te dá bem porque teu pai se deu bem. Exato. Teu pai já era o prefeito, aí tu é o candidato a vereador. Perfeito. Teu pai virou deputado, tu é o próximo coisa. Prefeito. E assim tu vai, em sucessão. E tem os outsiders. Que eles não necessariamente... Não estou dizendo que eles não sejam competentes. Eles podem ser. É um empresário de sucesso, competente lá. Mas na política, não é a mesma competência. Sabe? Então, outsider para mim sempre me dói um pouco. Sim. E aí, se a gente for falar, eu não estou nem falando do ex-presidente, para mim ele é um outsider para o cargo executivo, mas ele tem toda uma trajetória dentro da política. Ele se vendeu como outsider, mas ele não era. Não era. Perfeito. Assim como, sei lá, esses que surgem agora, que o governador de São Paulo, ele é um completo outsider. Sim. Ele é um completo outsider. Ele era um militar que em algum momento apareceu e, sabe? E eu não estou dizendo que ele não tem competência, eu não estou dizendo nada disso, mas eu não sei quem é. Sim. Eu não sei que história partidária, Esse que é o história problema, claro. de valores, o que é. Porque uma hora ele está dizendo uma coisa, outra hora ele está dizendo outra. E eu não estou nem discordando ou concordando com o que ele diz. Mas o problema é essa mobilidade que a gente não sabe o que é. E, de novo, eu acho que ser bom numa empresa não significa ser bom na política. Perfeito. Porque as coisas são diferentes. Quando uma empresa dá lucro, tu distribui o lucro para os acionistas. Quando o Estado dá lucro, tu faz o quê? Dar lucro significa cobrar mais da população. Tipo, tu investiu isso aqui, perfeito. Tu arrecadou isso aqui. O que tu faz com o lucro? Tipo, faz sentido o Estado dar lucro? Na verdade, em tese, o Estado não pode dar lucro. Claro, porque ele só está dando lucro porque está cobrando mais. Exato, esse negócio de vou dar lucro para o Estado é mentira, não existe isso. Eu acho que tem... Em tese não existe. Tem uma simplificação ainda que é pior, que é... tu tem que gerenciar a tua casa, o Estado como tu gerencia a tua casa. Tu não pode gastar mais do que tu ganha. Olha o que é a China. A China, há 50 anos... Era uma vila de pescador com os caras plantando arroz. Olha o que cresceu. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo. Mas foi investindo em população, em educação, em trabalho, em um plano que se sabia o que era. Perfeito. E lá eles têm uma burguesia mais nacionalista, né? Do que a nossa, por exemplo. Então, eu acho que é diferente. Lá não existe... é um partido único. Sim, perfeito. É um partido único. Não tem... Existem 9 partidos na China, mas é um partido único que manda, os outros 8 são meio consultivos ali, são só para... mas é um partido único. Só que esse partido único não tem como chamar um ator e colocar ele no partido para ser candidato ao próximo prefeito. Não tem. Tem uma estrutura... que leva 30 anos para uma pessoa ser possível de ser votado ou escolhido como presidente. Perfeito, olha só. E ele vai ter que ter trabalhado em 3 áreas. Tem um vídeo que é sensacional, que é Eric Lee, eu acho, que é um bilionário chinês, dizendo: a China só é assim porque é o sistema mais meritocrático para escolher políticos.
Ah, que legal. Porque pro cara, por exemplo, hoje, surge um cara aí que cai na graça das pessoas, ele concorreu a presidente do Brasil. Sim. E era um cara que não ligava lé com credo, do ponto de vista Sim, político. sim. E ele incomodou. Para esse cara aparecer na China, primeiro ele tinha que ter administrado uma cidade, depois um estado, depois ele tem que ter ido para uma empresa estatal, depois ele teve que ter ido para uma ONG. Tipo, o cara não faz carreira só na prefeitura ou só na empresa, ou só ele vai circulando e ele é auditado pelos superiores, pelos inferiores, pelos colegas. Todo ano vai fazendo um ranqueamento. Quem é o próximo vai subir de nível, até que tu chega nos 30 caras que podem um dia ser presidente da China. Não sabia disso. O sistema chinês é comunismo, é socialismo. Nós estamos dentro de uma outra ideia de mundo, que não é a ideia de mundo que a gente concorda. Eu, particularmente, não concordo. Sim. Mas os caras estão há 5.000 anos fazendo coisas. Se a gente não conseguir aprender com os caras, se a gente não tiver humildade para... Cara, é que nem Igreja Católica. A Igreja Católica existe há 2.000 anos. É sério que tu não consegue aprender nada com eles? Verdade, né? Os caras existem há 2.000 anos e tu não consegue aprender. Eu acho que esse é o rolê. Sim, a gente poder conversar sobre todas essas coisas e aprender com elas, né? Que legal. Infelizmente, eu tinha tanta coisa para conversar contigo, Alexandre. Tá anotado, hein? Vamos. No final do ano eu vou te chamar para a gente falar sobre guerra, sobre Rússia, sobre China, sobre essa descentralização do poder que está acontecendo aí no mundo. Isso vai mudar. Isso vai dar, Mas tu promete que tu vem outro dia. Não, eu venho com certeza, até porque passa muito rápido, muito rápido. 1h30, cara. Que loucura, cara. Boa! Coisa boa. Bom, nós vamos ter que, infelizmente, encerrar nosso... eu vou encerrar com tristeza, cara. Porque, eu queria conversar um pouco mais sobre isso, mas nós não vamos ter tempo. A gente vai gravar de novo daí com outro, com certeza. Vamos mas lá. Tu vem outra pra gente falar só sobre daí. Só política internacional. Só sobre uma geopolítica, política perfeito, internacional, que eu acho que as pessoas também precisam... legal, né? E não vou dizer que eu tenho a verdade sobre isso, mas talvez consiga levantar algumas lebres para que a gente vá atrás buscar, mas aquilo lá que ele falou... Eu me lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz que viralizou lá no TikTok era quais países não têm exército? Olha só. E aí a galera vinha me xingar, vai pra lá então. Tipo, mas como assim? Eu não posso te dar uma informação que tu quer que eu vá pra lá. Mas enfim, tem várias coisas. E aí muita gente veio pensando, nossa, não sabia sobre isso e tal. Legal. Eu acho que só levantar aí eu acho que cada vez mais é a função do professor, né? Vamos procurar sobre. O que tu me diz sobre isso aqui? Nós vamos conversar sobre isso. Tá, fechou. Nós vamos então marcar outro dia. Eu vou te chamar. Com certeza. Cara, agora no final a gente tem um roteirinho. Primeiro eu vou te explicar por que é um Golecast, né? Eu sempre faço isso no final. Um Golecast, a gente botou esse nome e teve uma reestruturação que a gente fez, porque antes a gente estava fazendo mais entretenimento e tal, e aí nós decidimos então que a gente queria ser um podcast que levasse informação para as pessoas. E o nome já era um Golecast, que o convidado vinha escolher sua bebida e tal, então era um gole de conversa e um gole de resenha. Como houve essa reestruturação, eu parei de beber e tal, algumas coisas aconteceram, né? O nome não mudou porque hoje a gente entende que o nosso convidado, ele é sempre a garrafa cheia do conhecimento. Então ele traz e deixa um gole daquilo que ele sabe para nós e para quem vai nos assistir. Por isso um Golecast. Boa, maravilha. Então o nosso roteiro final, a gente sempre pede para que tu dê um recado para a galera que vai nos assistir. Pode ser nas 6, né, Bill? Nas 6. Então tu fica à vontade que depois eu termino o roteirinho ali. Então, para todo mundo que chegou até aqui, que conseguiu nos aguentar nessa hora e meia aí, falando que para uns era amenidades, para outro era curiosidades, para outro podia ser absurdos, eu só queria que a gente pudesse conversar mais sobre as coisas sem que tivesse tanto tabu. Vamos conversar sobre comunismo? Vamos conversar sobre capitalismo? Vamos conversar sobre igreja? Vamos conversar sobre o que tiver que conversar, porque é só assim que a gente consegue melhorar esse mundo e deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? E eu não vou nem entrar aqui na pauta ambiental, que é muito importante, na pauta da dignidade humana, coisas que estão acontecendo no mundo.
Talvez num outro a gente consiga vir aqui conversar só sobre a geopolítica mundial e tudo que está acontecendo aí. Mas é isso, pesquisem, provoquem mais e conversem mais sobre as coisas, que eu acho que esse é o caminho. Show de bola. Alexandre, agora então a gente pede para que tu pegue a tampinha da tua bebida. Tu viu que tem um furo aqui na mesa, né? Tem. E tu viu embaixo ali o que tem, né? Um monte. De tampinha do pessoal que veio aqui. Então a gente sempre pede para o nosso convidado pegar a tampinha do que ele bebeu e colocar ali na mesa e deixar aqui para nós como um símbolo da energia dele que esteve aqui com a gente e que não vai embora. O Bill vai fazer um cortezinho ali, então quando ele disser ok, aí tu pode ir ali e colocar. Bora lá. Aí, show de bola. Cara, obrigado então mais uma vez por estar aqui. Eu quero fechar uma outra conversa contigo. Pô, vamos conversar. 1h30 dessa vez foi pouco. Com o Márcio é a mesma coisa, cara. Não, o Márcio chegamos excelente. 1h30 aqui, nós estávamos loucos para falar ainda e tivemos que terminar, infelizmente. De novo, então, obrigado por estar aqui. Espero que a gente tenha outra oportunidade de estar aqui falando daí sobre uma geopolítica. E de verdade aprendi um pouco hoje e espero que o pessoal tenha gostado também. Tá joia, vamos lá. Beleza? Feito, Bill. Vamos para 1? Bora. Fechou? Tá na 1 já? O Bill me derruba toda vez. Valeu, gente. Salve, gente. Obrigado, então, por quem nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo tanto quanto eu gostei. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Esse episódio vai agora quinta-feira. Hoje, daqui um pouquinho mais. Conto com vocês. Sigam nós no Instagram. Sigam nós no TikTok. Spotify e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Ah, acertei tudo. Feito, até a próxima. Valeu, gente.